E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 14 de junho de 2026 e vamos para mais um episódio do seu podcast preferido, beleza? Antes de qualquer coisa, queria pedir para você se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no canal de cortes do YouTube, que já tá batendo 500 inscritos, né? Isso é legal pra caramba, assim. E se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, canal de cortes, o canal do YouTube no podcast no YouTube. E também o nosso Instagram, lá no Instagram, né? O @André Otávio Podcast, que isso ajuda bastante a gente alcançar mais pessoas aqui, beleza? E eu só queria fazer um desabafo aqui nesse começo de podcast, porque é o seguinte, eu não consigo monetizar o meu podcast porque o Spotify diz que na minha região não é ativado a monetização. Então eu não posso ativar a monetização do meu podcast porque a região ainda não é habilitada para eu poder monetizar, certo? Beleza, tudo certo, não tem problema. Se ainda não chegou aqui, tá se expandindo a plataforma e tudo mais, não tem problema nenhum. Não tem problema, não está monetizado, beleza, tudo bem. O problema que tem que é quando eu vou escutar algum podcast no Spotify, começa a passar propaganda. Tá ligado? Tipo assim, os outros podcasts monetizam, o meu não, porque na minha região não pode. Aí não vale, né? Tipo assim, se na minha região não é monetizado, também não pode monetizar os outros. Oxi. Aí eu tenho que ficar escutando propaganda no podcast dos outros, que eu tô escutando o episódio de outro podcast. Do nada para o episódio e começa. Você quer saber de qual é o melhor carro do Brasil? Tá ligado? Começa uma propaganda da Chevrolet, mano. E o meu não pode monetizar. Isso não é justo não, pô. Tá doido? Que loucura é essa? Porque assim, o YouTube, beleza. Se eu for assistir algum vídeo no YouTube e o canal do YouTube for monetizado, antes do YouTube lá vai aparecer a propaganda. Aí o meu canal no YouTube não é monetizado porque ainda não atingiu as métricas do YouTube lá, a quantidade necessária apesar de ser um filho da puta isso aí, porque faz com que a gente, pequeno, não consiga monetizar o nosso trabalho, mas tudo bem, né? Também é pra vagabundo e viciado que faz qualquer coisa aí, também não monetizar. Tem regras. Uma empresa tem regras. Beleza, então, eu vejo propaganda nas coisas dos outros porque eles atingiram esses números. O meu não tem essas propagandas porque eu não atingi esses números ainda. Então, tudo bem eu ver propaganda na coisa dos outros. Porque quando eu atingir esses números, vão ver propaganda nas minhas coisas. E aí vai cair um dinheirinho ali pra mim. Agora, os caras não monetizam no Spotify porque a região não pode monetizar, mas podcast dos outros eles estão monetizando. De outra região, onde é monetizável. E aí eu tenho que ficar vendo propaganda. Tá ligado? Tipo assim, se aqui na minha região, no Brasil, não é monetizável, então eu também não vou ver propaganda dos outros não, filho. Porque se fosse igual o YouTube, tipo assim, o Spotify fala assim, ó, você tem que ter tantos seguidores, tantas horas de escutada, tá ligado? Aí é uma coisa. Aí eu não atingindo os números que eles pedem. Mas agora, não é monetizável por conta da região. E aí agora quando eu vou escutar podcast dos outros, eu tenho que ficar vendo propaganda? Que porra é essa? O Spotify. Ou você deixa justo pra todo mundo, tá ligado? Porque tudo bem, eu aceito não ser monetizável por não alcançar os números que vocês impõem. Agora, você não deixar monetizar, porque na minha região não pode, e aí quando eu vou escutar podcast dos outros, que é de outra região onde pode, eu ficar escutando porra de propaganda, caralho? Que isso, mano? Sabe o que é foda? Antigamente eu tinha o Spotify grátis, né? Que é a versão gratuita do Spotify. Então, pra escutar podcast não tinha propaganda. Você escutava podcast de boa, só que música tinha. Então você escutava lá duas, três músicas, começava a propaganda, você não podia ficar pulando, tinha música que não dava pra escutar, tinha várias regras assim. E aí o podcast eu escutava de graça, então eu não pagava o Spotify porque eu não escutava música, eu só escutava podcast. Aí eu consegui fazer um plano do Spotify pagando pra não ter propaganda. Então agora eu escuto música e não tem propaganda, não tem mais aquelas propagandas no Spotify. Só que pra escutar a porra do podcast que antes que era de graça e não tinha propaganda, agora tem. E pagando, eu tô pagando. Tá ligado?
É tipo você pagar o YouTube Premium e ficar escutando porra de propaganda. Porque assim, se a. Eu tô bravo. Ah, que isso? Isso aí não é justo, não, pô. Tá doido? Eu tenho que ficar escutando propaganda dos outros e no meu não pode propaganda porque não chegou. Na região não chegou. Aí eu tenho que colocar a porra de um ID lá, sei lá como é que fala. Lá de outro país, que é onde monetiza. Pra descobrir que o meu não monetiza porque não tem os números. Eu vou ter os dois problemas. Tá maluco? Caralho, bicho. Só queria deixar esse protesto aí com o Spotify. O Spotify não é justo, não. Eu vejo os artistas aí que. Artista grande, né? Que consegue monetizar conteúdo. E eu vejo eles reclamar muito do Spotify. E aí agora eu sei por quê. Agora eu entendo. O Spotify é muito mercenário. Os caras só faz, tá ligado? Os caras só pensam no deles. O cara só fica colocando música de inteligência artificial no meio de playlist pra não precisar pagar royalties pra ninguém. É royalties que fala? É, pô, pagar o stream dos artistas. Aí deixa pra porra da inteligência artificial. Aí vai tudo pra eles. É igual o YouTube. O YouTube nessa parte ele também é bem filha da puta, que é o seguinte. Tem canal no YouTube que é monetizado, tá ligado? A monetização, ela é ativa, só que não é ativa pro dono do canal. Vou tentar explicar melhor. No meu caso, eu tenho o canal do Comédia com Legenda, que é um canal que eu pegava conteúdo de comédia americano, legendava português e botava lá no canal. E é um canal que cresceu bastante, tem mais de 14 mil inscritos, tem mais de 2 milhões de visualização, assim, é um canal bem grande, assim. Bem grande não, né? Mas é um canal grande, que é monetizado. Porém, como o conteúdo lá tem direitos autorais de outras pessoas, a monetização não vem nada pra mim. A monetização vai tudo pro YouTube, tá ligado? Não tem nada pra mim, pô. Aí, quando a pessoa vai assistir algum vídeo lá no meu canal, às vezes eu vou assistir algum vídeo que eu legendei, que é algum especial de comédia, aí eu assisto a propaganda no meu próprio canal. Olha isso, eu vejo propaganda no meu próprio canal, que é um dinheiro da propaganda que não tá indo pra mim, tá indo pro YouTube. Caralho, bicho. Tá ruim, mano. É por isso que tá difícil pra nós, criador de conteúdo. É difícil, pô. O único tipo de conteúdo que paga bem mesmo é o pornográfico, mas aí qual é que vai pra esse lado aí? Não dá. Bom, mas pra ajudar então o seu podcaster preferido, se inscreve lá no canal do YouTube, sabe? O canal de cortes também, que tá alcançando bastante gente, já tá com passando de 200 mil visualizações, já tem quase 500 inscritos lá. É, eu tô postando vídeo todos os dias, então nesse último, eu acho que nos últimos 2 meses saiu vídeo todos os dias, mano. Então, dá uma força lá. O vídeo não alcança muitas pessoas, é um ou outro que alcança bastante gente, assim, mas o canal em si não chega em muita gente, assim, todos os vídeos, sabe? Então, se você puder ajudar, se inscrevendo no canal, dando like lá em alguns vídeos, quando aparecer lá, você clica em gostei e já era, não precisa assistir o vídeo, pô. Só abre lá, se inscreve, clica em gostei e vai embora. Segue o dia, tá bom? Então é isso. Vamos falar de outra coisa aqui. Eu queria falar que essa semana eu fiz show também. Fiz show lá em Jundiaí, teve o show do Dia dos Namorados, lá no Open Tap, que é um lugar, mano, que eu fiz. A gente fazia show lá em 2019, mano. Porra, a gente fez vários shows lá. E é um lugar bem legal, assim. Eu tava preocupado porque lá é um lugar aberto, né? Então a gente ia fazer show num lugar aberto, nesse tempo frio do caramba, e que deu uma chuva. Mano, o show foi na sexta-feira, né? Dia dos Namorados. Dia 12. E aí deu uma chuva, rapaz. Caralho. Mano, deu uma chuva braba. Aí eu falei assim, pronto. Lá é aberto, chuva, como é que vai fazer o show? Só que a gente deu sorte porque lá ele é meio aberto, meio fechado. Então tem uma parte aberta que pra galera fumar narguilha, fumar cigarro lá, mas tem também a parte coberta, né? E aí o show foi debaixo da parte coberta, mas mesmo assim não choveu, mas tava bem frio. Mas não choveu, então deu tudo certo. Mas é um lugar que a gente fazia show antigamente e a capa do podcast, se você olhar aí agora a capa do podcast aí no YouTube ou no Spotify ou qualquer outra agregador de podcast que você tá escutando aí, se você ver essa capa do YouTube, foi tirada num show que a gente fez nesse lugar aí, mano. Porra, legal pra caralho, né? E o show também do... o show não, né? A capa do meu Facebook, arroba o André Otávio, se você quiser me seguir lá também pra ajudar. A capa do meu Facebook é um show que eu fiz também lá no Open Tap. E é uma foto bem legal, assim, que tá eu no palco. Aí tem umas luzes lá atrás, assim, que eu acho que era final de ano, sei lá. Mas
umas luzes bem bonitas atrás, assim, e um casal rindo de alguma piada. Eu falei, porra, vou aproveitar, né? Poucas vezes isso acontece, alguém ri da minha piada. Então eu fui lá e pum, taquei ele de capa, filho. Mas foi um show bem legal, assim, eu tô tentando fazer as piadas que eu escrevi recentemente, né, sobre estar casado e sobre pegar ônibus lotado, trabalho CLT, essas coisas. Então eu tô tentando crescer esse material e aí eu coloquei algumas coisas novas assim. E eu tava bem nervoso pra fazer o show porque os últimos shows eu falei, né, que eu tava tipo meio tranquilo assim, mas nesse eu fiquei um pouco mais nervoso do que os outros. Eu ainda tava de boa, mas eu tava bem mais nervoso. Talvez seja porque eu fiquei do lado do palco, tá ligado? Tipo assim, era um lugarzinho assim. E aí atrás tinha tipo uma casinha que os caras o bar usa pra, como que se diz? Coisa infantil, eu esqueci o nome. Área infantil, sabe? Você vai lá, deixa sua criança lá e fica bebendo cerveja pra depois você ir pra casa dirigindo e talvez sofrer um acidente e matar toda a sua família. Então tem essa área, que é uma área infantil lá, playground, tá ligado? E aí é tipo uma casinha e o palco foi na frente desse lugar. E aí a mesa de som ficava nessa casinha meio escondida assim no canto. E aí eu fiquei escondido lá pra saber se o som tava bom ou não. Então o Gilbert subiu no palco, né? Foi eu, o Gilbert e o Charlie Silva, o Charlinho, Charlete. Nós três, né? E aí, como eu ia ser o segundo comediante, o Gilbert subiu e eu fiquei lá na mesa de som pra regular o som, né? Caso desse algum problema, eu ficava lá e aumentava, abaixava o volume pra ver se tava tudo certo. E aí, como ele já ia me chamar, eu ficava do lado do palco. E aí, na teoria, inteligente, né? Pra não precisar sair de lá e ficar mexendo no som, tá ligado? Isso estraga o clima do show, porque o show começou, agora vai pra frente, filho. Agora só vai. E aí eu fiquei lá no cantinho, lá assim, ó. E aí foi bom, né? Pra caso desse algum problema, eu já tava ali pra regular o som e daí tudo certo. O problema si, o problema é que eu não consegui, tipo, ficar de boa, mano. Eu fiquei ali do lado, ali intenso. Eu não fiquei lá, tá ligado? Lá vendo a plateia, a reação da plateia. Eu nem vi ninguém da plateia. Eu fiquei lá no cantinho, lá assim, ó. De repente eu entrei no palco. Então deu um certo nervosismo de ficar do lado do palco, assim. Mas foi legal. Algumas piadas entraram bem, outros punch parecia setup, mas assim, o show em si foi legal. Eu comecei fazendo uma piada com o Gilbert que funcionou, assim, sabe? O Gilbert meio que entregou o microfone, eu fiz algumas brincadeiras lá com ele, e aí isso deu pra plateia um alívio de me ver no palco, talvez, e pra mim também, sabe? Eu entrei, fiz a piada, aí eu, ufa, agora eu posso começar aqui tranquilo, sabe? Então, pô, foi bem legal. E o problema agora é que eu não tenho mais show marcado. Caralho, bicho, eu não tenho mais nenhum show marcado. A gente tá em junho. Eu não tenho nenhum show marcado pro resto do ano, velho. Então, se você aí é produtor de show de comédia, me contrate, tá bom? Me contrate que o show tá legal. E eu prometo fazer umas brincadeiras, umas piadocas boas, tá bom? Tô aqui implorando trabalho tal qual Tino Machado, que estava desempregado e agora está trabalhando. Mas eu continuo desempregado. Eu queria trabalhar na comédia, tá bom? Então se você aí trabalha com comédia e precisa de alguém, me contrate. Mas tá bom, né? Pra mim. Rapaziada, eu queria falar da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo começou, né? Começou essa semana aí, teve já o primeiro jogo do Brasil, o Brasil empatou com o Marrocos e começou a Copa e tá ligado? A gente anda na rua hoje e não parece Copa do Mundo, tá ligado? Não tem mais aquele clima de Copa, porque eu lembro, quando eu era criança, as Copas do Mundo, você sabia que era Copa. Você nem sabia o que era Copa, mas você sabia que era Copa. Por quê? As casas, todas as casas eram enfeitadas com bandeirinha do Brasil. Tinha alguns doidinhos, tá ligado? Patriota lá no fundo, lá, que ainda não sabia o que era ser um patriota. Mas ele era um patriota enrustido. E ele não sabia como expressar isso. Então, quando chegava a Copa do Mundo, ele colocava a bandeira do Brasil no portão, e bandeira do Brasil na cara, e bandeira de Brasil na porra do telhado. Você olhava de cima assim, o telhado era pintado de Brasil. Na frente da calçada era pintada a bandeira do Brasil. Mano, eram uns doidinhos assim, ó, que enfeitava a rua, tá ligado? Você passava num bairro, os vizinhos se uniam pra comprar aquelas porra daquelas bandeirinhas lá e pendurar no poste, tá ligado? A Copa do Mundo, você sabia que era Copa. Você andava em qualquer bairro, assim, ó. Principalmente bairro mais nobre. Mas nobre não, é humilde, né? Nobre é bairro de rico, né? Os bairros mais humildes, onde a galera são mais povão, assim mesmo.
E aí o que eles têm é o futebol. Eles passam fome. Eles... tá ligado? Eles têm a vida difícil, mas eles ainda tinham futebol. Futebol, vou me agarrar nisso. Aí quando era Copa do Mundo, puta merda, uma festa. Maluco, você andava por aí, as pessoas com o carro enfeitado, cheio de bandeirinha, assim, ó. Mano, o bagulho assim, ó, a Copa do Mundo era Copa do Mundo. Você sabia que era Copa do Mundo. Tinha várias ruas pintadas. Agora, mano, não tem mais isso aí não. Tá ligado? Você anda assim, ó, você vê um. Eu vi. Mano, eu juro pra vocês. Eu vi 3 ruas pintadas. 3. Que eu vi com meus próprios olhos. Antigamente, a minha rua era pintada, pô. A gente pintava a nossa rua lá. Eu vi 3 ruas pintadas. 2 aqui no bairro. Que uma tá escrito Brasil. Só que eles pintaram de uma cor. Cada letra é uma cor, né? E aí você não consegue ver. Porque o verde é mais forte. Só que o amarelo você não vê. Então parece que tá escrito BRL, tá ligado? Você, não... você fala, mano, o que é BRL? Que isso? É algum tipo de código? Então você não consegue ver as outras letras, mano. E aí a outra rua que eu vi, pintada, tem tipo a bandeira do Brasil bem humildezinha assim, sabe? A bandeirinha do Brasil, escrito Brasil, tá ligado? Nada muito grande, nada muito chamativo, nada muito expressivo. E em volta não tem mais nada. Só tem essa bandeira do Brasil no meio do nada, perdida. Tadinha. Dá até dó. Você olha assim e fala, mano, que dó. Vou tacar picha aí pra cobrir essa porra. Triste, triste, triste. E a outra bandeira do Brasil que eu vi, que foi a melhor de todas, é que na avenida aqui perto de casa tem um buraco. Tipo assim, uma avenida, tipo, grande. Não era pra ter um buraco daquele naquela avenida. Aí os caras fez o quê? O buraco é meio redondo, os caras pintou logo a bandeira do Brasil em volta do buraco. Aí a bola azul da bandeira do Brasil é o buraco. Caralho, velho. Essa foi a melhor de todas, assim, mas foi isso só que eu vi. Não vi mais nenhuma rua pintada. Então, não tem mais isso. E aí, você ouve muito a teoria e as pessoas falando que a Copa do Mundo flopou, que os jovens hoje em dia eles não acompanham mais Copa do Mundo, eles não dão tanto valor assim pra Copa, que quem dá mais valor pra Copa são os adultos, as pessoas antigas, tá ligado? Todo mundo fala disso. Ah, os jovens hoje em dia não quer mais nada. O jovem hoje em dia não quer mais ter filho. O jovem hoje em dia não quer mais, não quer mais viajar. O jovem hoje em dia só pensa em ficar em celular. O jovem hoje em dia não quer acompanhar a Copa do Mundo. Tem sempre essa teoria, né? De que o jovem hoje em dia. Antigamente não era assim, mas o jovem hoje em dia. Tipo assim, mano, eu acho que na verdade tá impossível você fazer qualquer outra coisa. Tá ligado? Como é que você vai ter filho, mano? Como é que você tem filho, sendo que o custo de vida tá lá em cima lá? Você vai comprar uma fralda, é R$ 100 uma fralda que vai durar 3 dias, mano. A porra de um leite, R$ 150 a latinha de leite que vai durar uma semana. Como é que você gasta isso aí no mês, mano? Tá tudo muito caro, mano. A vida tá muito caro. A gente tá lutando, tá se matando pra sobreviver. A gente não tá mais vivendo. Ninguém mais vive. Ninguém mais viaja. Não é porque não gosta mais de viajar. É porque não tem como viajar, pô. Ninguém, não é que não quer mais ter filho. As pessoas querem ter filho, querem construir família. Mas como é que você faz isso nesse mundo que a gente vive hoje? Do capitalismo do caralho. Onde a desigualdade tá lá em cima. Você não consegue sobreviver, mano. Você não consegue o mínimo. Tá ligado? Você não consegue o mínimo pra você ter uma vida mínima. Mas não, aí não, o jovem hoje em dia não quer mais saber de Copa do Mundo. Caralho, como é que eu vou saber da porra da Copa do Mundo se eu tenho 3 contas atrasadas? O salário não cai direito, os caras só ficam descontando. Aí quando conseguem a porra de uma vitória do 6-1 lá que vai acabar, vagabundo lutando contra isso, o trabalhador. Tá ligado? Por quê? Porque eles querem as pessoas controladas nesse mundo mesmo. Eles querem te dar um mínimo, tá ligado? Pra você descansar o mínimo, pra você não conseguir, tá ligado? Pensar por si, viajar e fazer as paradas, mano. Porque eles querem você assim, pra você produzir pra eles. Então, não é que o jovem hoje em dia não quer mais nada com. Não é, porra. Como é que vai fazer as coisas hoje em dia? Não tem como. O custo de vida lá em cima, mano. Ah, o jovem hoje em dia não sai nem de casa. Como é que você vai sair da porra de sua casa? Como é que você vai, tá ligado? Uma pessoa sozinha trabalhando e ganhando o salário médio da população, não, você não consegue, mano, viver. Você não consegue pagar suas contas, pagar o. Tipo assim, você não. Sozinho, você não consegue viver uma vida, tá ligado? Antigamente dava, antigamente saía de casa cedo, por quê? Porque trabalhava, conseguia pagar um aluguel, conseguia pagar as contas, tá ligado? O custo era mais baixo porque estava sozinho, mas você conseguia dar conta. Mas hoje em dia não tem como. Você não é impossível, mano. É impossível. Então o jovem não tá é, é,
Ah, o jovem não quer mais ter filho, não quer, tá desanimado. Não, não dá, eu não sei. O que sobra pra gente é ficar no Instagram mesmo, pô. É por isso que jovem fica no celular. Por isso que todo mundo hoje em dia é viciado no celular. Porque é o que tem. Com o celular você consegue ter um filho, que você baixa o aplicativo lá de filho online. Você consegue viajar, que você vai na porra do Instagram, você entra lá, você vê pessoas com a câmera POV, tá ligado? Na testa, assim, subir na montanha. Você fala, ô, legal, ó, subi a montanha hoje. O que você fez hoje? Eu escalei o Everest. Coloquei lá no time-lapse lá do subir. É isso, é o único jeito que você viaja é desse jeito. Não tem como, mano. Tá impossível. Então, não é que. Ninguém tá mais afim da Copa do Mundo, ninguém mais quer ter filho, né? O jovem não quer mais sair de casa, o jovem não quer viajar. Não, não tem, é impossível você fazer isso na economia que a gente vive hoje, no jeito que a gente vive hoje. Essa porra desse capitalismo do caralho. E aí você vê pobre passando pano. Ô, meu Deus do céu, como eu tenho raiva de ver pobre passando pano pra porra de filha da puta de rico que tá ligado? Meritocracia. Que porra de meritocracia, caralho. Caralho, mas a Copa do Mundo começou, tá? Se vocês não viram aí, começou já a Copa do Mundo. Mas é isso. Não sobra muita coisa pra gente, não. Uma coisa que tá sobrando pra mim em tempo é ler, né? Eu não tô fazendo show, mas eu tô lendo bastante. E aí, mano, olha o que aconteceu. Esse dia eu tava descendo do busão, lotado, inclusive, filha da puta do ônibus lotado. E aí, o que, que você faz? Você tem que colocar a bolsa pra frente, né? Pra filha da puta não ficar esbarrando em você. E aí, mano, a minha bolsa tava pra frente e eu tava com o fone, que eu uso fone de fio ainda, que eu sou pobre raiz, né? E aí eu tava usando o fone de fio com a bolsa pra frente e o celular no bolso. E aí, quando chegou o meu ponto, eu fui me esgueirando, assim, até eu conseguir passar todas aquelas pessoas espremidas dentro do ônibus, trabalhadores, sofredores. Quando eu consegui sair do busão, a hora que eu desci, mano, a minha bolsa, tá ligado? Tipo, desci do degrau do ônibus pra sair dele, a minha bolsa balançou e enroscou no fio do fone. E aí esticou o fio do fone. Aí adivinha o que aconteceu? Estourou a porra do fio do fone. Desgraça. Estourou o fone, pô. E, tipo assim, o que eu tinha de alegria na minha vida era o quê? Ficar escutando podcast. Porque eu tinha um monte de podcast acumulado lá, baixado, só que eu não conseguia escutar, né? Aí eu tô escutando agora. Que eu pego a porra do ônibus, fico escutando podcast. E aí, mano, estourou o meu fone. E agora, como é que eu vou escutar meu podcast? Aí tá eu triste lá, sem fone, tá ligado? Cheio de podcast agora, acumulando de novo, pra eu poder escutar. Mas, eu comecei a ler, né, no ônibus. Voltei a ler no ônibus. Porque sem fone, eu falei, o que me resta é isso, leitura. E eu comecei a ler, rapaziada. Acredite se quiser. Comecei a ler Shakespeare. Pô, eu não sei nem escrever Shakespeare, eu tô lendo agora. Eu não sei. Tá errado, né? Eu acho que você tinha que aprender a primeira palavra, depois você partia pro, pro autor. Mas eu comecei a ler Shakespeare, e inclusive é muito engraçado que eu e o Thiago Ferreira, que também é um leitor assíduo, apesar da gente ser bem burro, mas ele também lê bastante, assim. E aí, esses dias, eu não lembro que dia que foi, mas foi essa semana. Não era tipo, era 8 horas da manhã. Não era nem 9 horas ainda, era 8 e alguma coisa. E tava eu e o Thiago discutindo Shakespeare. Hamlet. Olha o que nós tava falando, olha essa ideia. Ô, dois fudidos, um pagando pensão e se fudendo, tendo que trabalhar em três empregos diferentes pra poder viver, sobreviver. Eu todo fudido com conta atrasada, sem nada na conta, sem fone de ouvido agora, sem dinheiro pra comprar um fone novo. Nós discutindo Shakespeare. Não, mas é porque Hamlet, porque, sabe? Caralho, bicho. Pô, o Thiago, até um tempo atrás, o Thiago falava brusa, mano. Pô, ele tava com frio, ele colocava uma brusa. Brusa esquenta muito mais do que blusa, mas ele tava colocando uma brusa. Agora, ele tá falando de Shakespeare. E aí ele falou assim, não, porque quando eu fui pra Londres, eu visitei um teatro onde o Shakespeare apresentava suas peças. Olha, olha, olha aqui. Carai, Thiago. Aí você é foda, hein? Ele mas aquele dia tava frio e eu coloquei uma brusa. E agora nós tá discutindo Shakespeare. Oi, olha as ideias. Um não concluiu a escola, o outro tá tudo fudido. Os caras, caralho, não sabe nem ler direito. Vai escrever problema, sabe? Vai escrever cenário, escreve cenário com S, sabe? Uns bagulho.
Aí fica discutindo Shakespeare. Mas agora eu tô lendo Shakespeare, filho. Respeita. Mas inclusive, tô aqui zoando o Thiago, mas ele me indicou um livro muito bom que eu queria até recomendar pra vocês. O livro Aos Pés da Letra, o livro do Gregório Duvivier, que é um comediante brasileiro, e ele é muito foda, assim. O Gregório é muito foda. O Gregório é aqueles cara que dá raiva de ver, porque ele é inteligente, né? E aí, sabe quando a pessoa é inteligente e sem ela querer fazer isso, mas ela ela exala, não exala, ela expande, não sei se expande é a palavra também, mas ela faz com que a sua burrice, ela cresça dentro de você. Porque você agora tem a sua inteligência, o seu QI e as coisas que você sabe, seu conhecimento. Você tem o seu conhecimento aí, das coisas que você viveu e viu e leu e assistiu e tudo mais. E você anda com pessoas que têm basicamente o mesmo nível de inteligência que você. E quando você vê o Gregório falando, você fala assim, mas eu sou bem burro, né? Meus amigos também. Você não percebe só a sua burrice, você percebe também a burrice à sua volta. Mas o Gregório tem uma peça, inclusive, que eu até falei um tempo atrás aqui. É uma peça chamada Céu da Língua, que eu fui assistir lá em Jundiaí e é muito foda. Eu já falei dela aqui no podcast. Então procura aí algum episódio pra trás aí que você vai descobrir como que foi a minha experiência assistindo a peça. Mas a peça em si já é muito foda. É, eu fiquei feliz nessa peça porque ele fez piada com o idioma em português, né? Tipo, falando sobre palavras em português. Ele também fez algumas piadas com palavras em inglês e algumas coisas em espanhol. E eu fiquei feliz porque eu entendi, mano. As piadas que ele escreveu sobre inglês e sobre espanhol, eu entendi tudo. Ele também colocou uns francês e um italiano lá no meio, aí eu não entendi nada. Mas o espanhol e o inglês eu entendi. Fiquei bem feliz assim. Só que aí ele também começou a entrar em ditongo, sílaba tônica. Aí você me fode, né? Eu vou saber que porra é sílaba tônica? Sílaba tônica pra mim parece uma marca de energético. Sei lá, porra. Mas assim, a peça é muito foda e o livro é meio que uma complementação da peça. Tanto que no final do livro ele até fala que esse livro ele foi meio feito com coisas que não entrou na peça. Então foi coisas que ele tentou colocar na peça, mas como ficou muito grande, não ficaria 12 horas de peça, né? Então é um livro que ele fala sobre palavras e sobre expressões e sobre origem das palavras. Mano, é muito, muito maneiro. Muito legal. Eu recomendo muito, assim, chama Aos Pés da Letra. É, vale muito a pena, uma leitura muito boa, assim. É uma leitura rápida também, porque é um livro curto. É um livro do jeito que eu gosto, que é o quê? Muitos capítulos e capítulos curtos. Porque se eu pegar um livro de 200 páginas, só que com um capítulo que você fica um tempão lendo e não acaba nunca o capítulo, é ruim, mano. Porque parece que a leitura não tá em questão de como se diz, produtividade cultural de leitura, parece que não tá certo. Agora, se eu pego um livro onde tem crônicas, 200 páginas também, a mesma quantidade de páginas, só que eu leio, a cada 2 páginas eu leio uma crônica, tá ligado? A dele é assim, mano. São textos curtos, assim, sobre palavras específicas. Então, rapidão, você lia sobre 5 palavras diferentes. Aí, pô, parecia que você leu pra caralho. Você fala, mano, eu aprendi 5 palavras novas, eu vi a origem dela, umas piadas, dei risada. Inclusive, eu tava risada alta. Eu tava lendo assim, lendo pra caralho, rindo pra caralho, assim. Mano, muito maneiro. Aos Pés da Letra, vale muito a pena. É um livro muito bom. Eu devia, enquanto eu lia, eu devia ter anotado algumas palavras, algumas coisas que eu achei legal lá. Só que eu esqueci de fazer isso. Eu pensei nisso só agora. Pra eu contar aqui pra vocês, pra tentar dar uma. Trazer um conteúdo extra aqui, né? Mas vale a pena, vai procurar lá. Aos Pés da Letra. Muito bom, vale muito a pena. O bagulho é. Caralho, o bagulho é muito, muito foda. É... E outro livro que eu também terminei essa semana. Lembra que eu falei um tempo atrás sobre um livro onde era um livro japonês e todos os personagens tinham nomes japoneses também? E aí o livro começava com Hararoshi Katikochi. O Hararoshi Katikochi estava conversando com Hibiribi Kichiniri. Sabe? Uns nomes Satoshi Karatoshi. Kawasaki estava conversando com Suzuki, sabe? Eram uns nomes que era muito engraçado ler assim. Só que eu não tava prestando atenção nos nomes. Eu falei, quer saber também?
Foda-se. Eu chegava um nome lá, ao invés de eu ler o nome que tava escrito, eu ficava lendo nomes que na minha cabeça era mais engraçado. Tava lá, Noriko Kagawa. Eu falava, isso aí é a Noshiroki Tagiroki. Era muito mais legal. Só que eu não tava prestando muita atenção nos nomes. Então quando chegava o nome, eu lia de qualquer jeito e continuava a história. E aí, quando eu tava, tipo, há uns 5 capítulos pra frente, talvez, um tempão pra frente assim, eu fiquei pensando, mano, será que esses nomes vai ser importante em algum momento? Porque assim, eu não tô fazendo o mínimo de esforço pra eu entender os nomes aqui, eu só tô lendo aqui a história. E aí o bom dessa história é que você não pode se apegar em nenhum personagem, tá ligado? É igual Game of Thrones. Não se apega a personagem não, filho. Porque essa história, o livro, basicamente, eu não sei se você conhece a história assim, mas o livro, eu falei o nome do livro? Battle Royale. É um livro que a história é o seguinte, lá no, na Ásia, tem a grande Ásia continental, né? Então é a grande Ásia, assim. E aí, o governo, ele controla todas as pessoas. E para ter esse controle, ele precisa fazer coisas para deixar a galera, as pessoas com medo e não confiando uma nas outras, para elas não poder se juntar e tentar derrubar esse governo. Então, para fazer isso, eles pegam turmas do oitavo ano. São crianças de 15 anos, tá ligado? Que tá na escola, aleatoriamente, dentro dessa grande Ásia, em alguma escola, em algum lugar, eles vão pegar, todo ano, eles vão pegar uma turma aleatória e jogar essa turma dentro de um lugar. E aí nessa história, eles jogaram dentro de uma ilha. Então eles pegam essa turma com 42 alunos e jogam dentro dessa ilha e eles têm que se matar, mano. Até sobrar só um. Então, no final, tá morrendo todo mundo. Os caras têm que se matar. É o único jeito de sair de lá é se matar. Se ninguém se matar, eles falam assim, não, a gente não vai se matar não. Porque são todos nós, somos amigos. A gente já fez suruba junto. Aqui a gente vive uma vida feliz. Então ninguém vai se matar. E aí, se isso acontecer, eles estão usando uma coleira no pescoço. Que essa coleira, ela explode. Então, se todo mundo, a turma inteira, se reunir e falar assim, não, a gente não vai matar ninguém, porque somos uma turma de paz e amor. A coleira explode e todo mundo morre. Em vez de sobrar só um, não sobra ninguém. Aí tem várias regras pro jogo, tá ligado? Então, mano, vai morrendo gente pra caralho. Gente toda hora morrendo gente, mano. E aí tem sempre um contador, assim, no final de cada capítulo tem um contador. Então começa com 42 alunos. Aí um aluno morre, 41, tá ligado? Então no final de cada capítulo, se morreu alguém, vai diminuindo o contador. Então, mano, você não pode se apegar a ninguém. Os caras começam a contar a história de algum dos alunos. Você fala assim, puta, gostei desse aluno. No final do capítulo ele morre. Caralho, mano, é muito maneiro. É uma leitura muito boa. O livro ele é grande, só que a leitura é tão boa, mano, que você não consegue parar de ler. Quando você acaba um capítulo, você fala, mano, eu preciso continuar lendo, velho. Muito bom. Puta, livro foda, mano. Caralho, do começo até o final. Muito maneiro, muito. Quando no começo, acho que talvez os 3 primeiros capítulos é só a apresentação do contexto do livro, sabe? Do contexto do que é a Grande Ásia, de quem são os personagens, de qual é a regra do jogo. Mas aí quando o jogo começa, que é tipo assim, logo no começo, depois que o jogo começa, maluco, aí o pau quebra. Aí é coisa acontecendo todo capítulo, é gente morrendo pra caralho. Mano, é muito maneiro. Puta que pariu. Tanto que quando chegou no final, teve um dia quando eu tava chegando no final do livro, teve um dia que eu tava morrendo de sono. Só que eu vi que eu leio no Kindle, né? E aí no Kindle você consegue ver quanto tempo falta pra terminar o capítulo. E aí eu fui ler um capítulo que tinha tipo 9 minutos, alguma coisa assim. Falei, pô, é um capítulo curtinho, vou ler aqui 10 minutinhos antes de dormir, só pra eu contar como leitura, né, do dia. E aí eu durmo. Tranquilo, pô. Vou ler aqui 10 minutinhos, já era. Não tem pra que ficar, não sei o que. Não, 10 minutinhos, vou ler aqui. Comecei a ler, meus amigos. O pau quebrando. Aí o que aconteceu? Meu sono foi pro caralho. Aí eu falei, quer saber? Vou ler outro capítulo também. Fui lá e li mais um capítulo. Li mais um capítulo. Li mais um capítulo. Maluco, meu coração começou a acelerar. Tá ligado? Eu comecei a ficar frenético, mano. Eu perdi o sono total. E aí quando eu fui ver, eu tava quase 2 horas lendo, mano. Eu ia ler 10 minutos, rapaziada. Eu tava quase 2 horas lendo. E aí eu falei, porra, tem que trabalhar no outro dia. Eu não posso viver essa vidinha aqui de ficar lendo. Não pode.
E aí, mano, eu fui deitar, tá ligado? Frenético, energia lá em cima, coração batendo pra caralho. Puta merda, mano. O bagulho é louco, velho. E aí, quando chegou no final, eu vi que o livro tava acabando. Eu falei assim, pô, vou parar de ler, mano. Senão eu vou terminar o livro. Olha que merda. Aí acaba o livro, eu paro de ler esse livro, e aí? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu não queria acabar, mano. Aí eu terminei ele. Puta, muito bom. Procura aí. Battle Royale. Battle Royale. Batalha Royal. A Batalha do Royale. Muito bom. Eu não vou saber falar o nome do autor. Vou tentar falar o nome dele. Eu acho que eu tenho aqui o nome dele. Ah, Kaoshun Takami. Battle Royale Kaoshun Takami. É um livro muito bom. Vale muito a pena. Muito foda. E esse livro é de 1997, se eu não me engano. E ele deu origem a várias histórias desse jogo, sabe? Desse jogo de sobrevivência, igual os Jogos Vorazes, esse Round Six. São tudo jogos, são tudo conteúdos e filmes e livros e séries e tudo mais baseada nesse livro que foi meio que o primeiro, assim, a criar esse tipo de contexto. Mano, é muito bom. Puta merda. Caralho, muito bom. Então fica a dica aí de leitura aí pra vocês durante a semana. Rapaziada, vocês viram o que aconteceu lá em Limeira? Puta merda. Suicidaram uma menina lá, mano. Os cara mataram uma menina. Eu sei que o clima aqui do podcast vai ficar embaixo, mas é porque é uma parada muito absurda, mano. Tá ligado? Lá na ponte do esqueleto, né? Em Limeira, os caras. As pessoas, né, pulavam lá de tipo bang jump. E aí você ficava meio que balançando lá, igual balanço, né? Igual um balanço gigante. Se a pessoa pular, ficava balançando na ponte lá. Loucura, né? Fazer isso aí. Que isso? Besta. Tanta coisa pra fazer aí, mano. Tem gente passando fome aí, você tá gastando dinheiro pra. Que porra é essa, mano? Caralho. Aí a pessoa pulava, né? E aí, mano, os caras lá que trabalhavam lá nessa ponte, jogando as pessoas desse bang jump, eles pegaram a menina, levantaram ela, jogaram lá e esqueceram de colocar a corda nela, mano. E aí a menina caiu de 40 metros de altura, suicidada por outras pessoas, por terceiros. Mano, que absurdo. E sabe o que é mais louco, mano? A gente hoje, com a internet, antigamente, qualquer acidente que acontecia, você demorava um tempo, né? Até chegar em você. Porra, pô, caiu uma bomba lá no Estados Unidos, tacavam uma bomba em qualquer lugar lá do Oriente Médio que eles não gostam, tacavam uma bomba. Até essa bomba explodir, o jornalista lá falar sobre a bomba, o ataque, esse ataque chegar nos Estados Unidos, alguém da imprensa dos Estados Unidos mandar pra imprensa do Brasil. O Brasil escreveu uma matéria pra postar no jornal. O jornal colocar essa matéria no ar e a gente ver, já tinha passado aí um tempo. A bomba já tinha explodido, as pessoas já tinham perdido o braço, já tava se reconstruindo, os bombeiros já tinham atendido, as pessoas estavam no hospital, quem tava vivo, quem tava morto. Já tinha acontecido um monte de coisa, até chegar na gente. Hoje em dia, quando a bomba cai, a gente vê ao vivo, mano. Tem lá ao vivo a bomba caindo. Ó, veja a bomba caindo ao vivo. Então as imagens rolam muito rápido. E isso aí eu tô falando num macro gigante, né? Que é uma bomba caindo em outro país. Só que quando acontece coisas com pessoas, sabe? Tipo algum acidente, alguma coisa com pessoas, chega muito rápido os vídeos, mano. E aí tá chegando cada vez mais rápido. Então, a menina foi suicidada no, sei lá, 9 horas da manhã. Quando era 11 horas da manhã, meio-dia, todos os vídeos de todos os ângulos dessa menina sendo jogada da ponte, ela caindo lá embaixo, já tava na internet, tá ligado? Mano, isso aí deveria ser proibido, deveria ter alguma lei contra aí. Porque, mano, imagina a família. A família dessa menina vendo o vídeo de todos os ângulos dela sendo jogada. Tá ligado, mano? Porque assim, é uma pessoa. Eu sei que a gente hoje, como tem muitas pessoas e muita gente acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, nós perdeu esse contato com a vida, né? A gente não acha que as pessoas são uma vida. Pra gente, pessoas são como se fosse personagens de alguma coisa, mano. Porque a gente não liga. 18 pessoas foram mortas e não sei aonde. A gente fala, nossa, 18
Não ligo, tá ligado? Nós perdeu essa parada. É igual, como se diz, roubo de dinheiro. A gente ficou tão absurdo com propina, e tá ligado? Sabe? Esses políticos roubando a gente que fala assim, ah, foi desviado não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões, não sei quantos. E nós perdeu, tipo, a noção. Então quando alguém fala assim, ah, empresário doa 136 milhões pra fazer um filme de... A gente olha pra isso e fala assim, ah, tá bom. Tá ligado? As pessoas não ligam mais, porque nós perdeu, velho. Tanta bosta antes disso, que quando chegou agora, nós já perdeu esse. E aí a humanidade também perdeu, a gente perdeu a humanidade, que é o quê? O nosso. O nosso. Tá ligado? Qual que é a palavra? Nosso contato, não é contato, mas a nossa empatia com a vida humana. A ponto de essa menina ter sido tacada da ponte e tá vídeo rolando dela na internet, no mundo inteiro. E a família, tipo assim, mano, para! Tá ligado? Você é a filha de alguém, mano, que tá sendo jogada da ponte. Você tá compartilhando. Você tá mandando pros seus amigos pra ver. A filha de alguém, mano. Tá ligado? A irmã de alguém sendo tacada da ponte, caralho. Olha que loucura, mano. Que porra é essa, velho? Tipo assim, eu vi que os três foram presos, né? Não sei se foi acho que com certeza. São os três que estavam no vídeo lá atacando ela. Foram presos e tem que ficar preso mesmo. Porque, tá ligado? Como é que você tá com uma pessoa assim? Como é que você tem um trabalho desse e você não vê a corda, mano? E quando tava passando no jornal, tava ouvindo meio de. Sim, e parece que não foi a primeira pessoa, né? Parece que já aconteceu acidentes parecido nesse lugar aí. Não sei se foi do mesmo jeito, se tacaram a pessoa sem corda, ou se tacou a pessoa com a corda estourou, ou se deu algum outro tipo de problema. Mas aparentemente, também não sei, né? Não sei, supostamente, parece que aconteceu mais de um acidente nessa ponte aí. E, caralho, o que que tá. Que isso, velho? Então, mano, os caras vão ter que ser punidos mesmo. Se você aí que. A internet não vai parar, né? Não tem como parar. Mas se você receber esse vídeo, mano, exclui, tá ligado? Não fica compartilhando, não. Fica mandando pra frente, não. Para em você esse ciclo, tá ligado? E não só desse acidente. Qualquer tipo de acidente, mano. Chegou alguém que sofreu um acidente de carro, chegou a imagem pra você, não fica mandando nos grupos, tá ligado? Não fica compartilhando com os outros. Não fica passando pra frente a imagem de um ser humano, caralho. É um ser humano que sofreu um acidente, que aconteceu algum problema e você tá passando, você tá divulgando a imagem, mano. Imagina, pensa na família dessa pessoa. Caralho, você tá maluco, mano. Então, para em você essa parada dos vídeos tristes, tá? As pessoas, espero que sejam punidas, quem participou disso. É, a família, eu espero que tenha forças tá ligado? Pra conseguir enfrentar esse momento, principalmente com os vídeos sendo compartilhados de forma absurda, assim. O lado bom disso é que a internet é filha da puta, né? Então, em algum momento vai acontecer algum outro acidente. E aí vão começar a compartilhar o outro acidente. E aí esse acidente vai ficar de lado, sabe? É isso, mano. Sabe aquela parada de você curar dor com dor? Ah, tô com dor no joelho. Toma um soco na cara. Vai começar a doer sua cara. O joelho vai doer menos. Então, então é isso, mano. Em algum momento vai acontecer alguma outra coisa aí ruim. As pessoas vão começar a falar só dessa outra coisa ruim. E enquanto isso, essa outra dor vai desaparecer aos poucos. Quer dizer, não sei, né? Pelo menos a imagem vai parar de circular na internet. Não tem como proibir, mano. Isso que é foda. Assim, como é que a família, se fosse uma família poderosa, igual a família dos filha da puta lá que mataram o cachorro orelha, lembra? E lá era família rica, família com dinheiro. Os caras gastaram talvez a fortuna deles, tá ligado? Pra conseguir proteger os moleques, proteger as imagens dos moleques. E aí era uma família poderosa que conseguiu, através do poder do dinheiro, mascarar um pouco essas notícias. E, mano, tanto que hoje em dia você não vê mais falar disso, tá ligado? Apesar de ter passado talvez algumas leis, muitas pessoas ficaram bravas e revoltadas e tentaram fazer coisas, mas passou, tá ligado? Essa família, eu não sei qual é a condição financeira delas. Então, elas não vai conseguir brecar, mano. Ela não vai conseguir fazer esse vídeo parar de circular, as pessoas parar de, tá ligado? Vasculhar a vida da menina, mano. Isso que é foda, mano.
Agora já foi também, né? Aí eu espero que pare, né? Agora. Espero que as pessoas tenham noção de que não é bom ficar pulando de ponte, gastar dinheiro pra pular em ponte e que a internet pare de compartilhar esses vídeos aí. Tragédias, né, mano? Qualquer tipo de tragédia. Vai ter problemas maiores, tá ligado? Sabe um problema maior? Essa semana, o Elon Musk, ele foi o primeiro, é o homem mais rico do mundo, né? A pessoa mais rica do mundo. E ele foi o primeiro a atingir, quantos bilhões? 1 trilhão, né? 1 trilhão no patrimônio dele. 1 trilhão de dólares. Tá ligado? 1 trilhão, mano. Se ele gastar 1 milhão por dia, ele vai demorar 2 mil, não sei quantos anos ou dias. Não sei quantos dias dá. Obrigado, mano. É um absurdo, pô. O cara ter tanto dinheiro. Mano, não pode ser, velho. Não pode ser. Sabe por quê? Porque você anda na rua, você vê a realidade, tá ligado? E você não pode dar. Não faz sentido você andar na rua e ver pessoas pedindo dinheiro pra ter um mínimo, tá ligado? Pessoas passando fome. Não, eu digo perto de você porque é onde você consegue ver, tá ligado? É onde você consegue ver com seus olhos. Mas existe coisa muito pior, mano, do que tá além dos nossos olhos, sabe? De que tá em outro lugar, tá escondido. E aí pessoas, mano, vendendo criança. Pessoas vendendo o próprio corpo pra poder comer, mano. Sabe? É uma realidade foda, assim, lá fora. E ao mesmo tempo tem um cara com 1 trilhão de reais na conta, mano. Reais não, né? Dólares. Em reais dá quanto? 40 bilhões de bilhões de trilhões. De bilhões. Não dá nem pra criar um número acima disso. De tão absurdo que. Você tenta criar um número acima de trilhão, vem 1 bilhão na sua cabeça. Porque o bilhão já é um absurdo. Olha que loucura, mano. E aí, como é que a gente tem um cara que tem todo esse dinheiro, todo esse patrimônio, e ao mesmo tempo tem, tá ligado? Quase 1 bilhão de pessoas passando fome, mano. Fome, tá ligado? As pessoas não têm o que comer, mano, em vários lugares do mundo, sabe, mano? As pessoas não têm um. Mano, você. Caralho, bicho. Não é possível, mano. Não é possível que a gente vive nesse mundo. Onde pessoa. E tem gente que defende. Tem gente defendendo filha da puta ainda, mano. Não, isso é mérito. Ele mereceu. Que porra de mérito, caralho? Porra de mérito, mano. E aí você vê o cara com todo esse dinheiro e gente passando fome, mano. A gente tá no maior índice de fome, tá ligado? Cresceu pra caralho do ano passado pra cá, mano. Não sei quantas milhões de pessoas passando fome. Eu acho que se eu não me engano, eu vi um número de 620 e poucos milhões de pessoas. Mano, tá quase chegando num bilhão de pessoas, pô. Passando fome, rapaziada. Não tendo o que comer. Você agora tá escutando esse podcast, às vezes, comendo alguma coisa. Ou depois de comer, ou antes de comer. Tem gente que não tem isso, mano. E o cara tem 1 trilhão, pô. Tem gente que paga pau pra isso ainda. Tá ligado? Tem gente que comemora. E tem pobre que comemora. Tem pobre que foi tão alienado na cabeça por essas pessoas que elas comemoram porque elas acham que um dia vai chegar lá. Mas é isso que as pessoas precisam. É isso que esses malucos de cima, tá ligado? Eles precisam. Essa burguesia do caralho. Eles precisam de pessoas pobres acreditando que um dia elas vai chegar lá. E aí elas produzem pra caralho pra eles. Elas não estão produzindo pra elas, estão produzindo pra eles. Acreditando que um dia ela vai ser um deles. Mas não vai ser. E aí essa pessoa, ou ela vai morrer sem conseguir alcançar isso, ou ela vai se frustrar tanto, a ponto de tirar a própria vida. Porque nunca vai chegar nisso, mano. Porque os caras, eles precisam, os caras lá em cima, precisam, tá ligado? Alienar as pessoas de baixo e esse ciclo indo até chegar na gente. E aí você vê pobre, fudido, que pega a porra de ônibus lotado e tá todo fudido defendendo esses malucos. É loucura demais, pô. É loucura demais. Como é que a gente tem ligado? Não faz sentido. É doideira demais. Eu acho que a gente tinha que fazer, sabe o quê? Pegar todas as pessoas do mundo. A gente se juntar, todos os países do mundo, e a gente pressionar
o Elon Musk, a gente faz uma campanha gigantesca, tá ligado? A maior campanha da história. Porque ele é o cara mais rico da história do mundo. A gente faz a maior campanha da história do mundo de pressão em cima de uma pessoa só, tá ligado? Todo mundo conhece o Elon Musk, tá ligado? A gente faz uma pressão absurda em cima desse filho da puta pra ele deixar de herança todo esse patrimônio dele. Lembra que sabe o que o Elon Musk fez? Rejeitou uma filha trans, mano. Porque a filha dele é trans, ele não aceitou isso. Ele queria um menino. Nasceu um menino, mas ela virou uma menina porque é trans. Aí o que ele fez? Rejeitou ela, mano. Ela teve que mudar o nome, emancipou e os caralho. O cara rejeitou uma filha, mano. Tá ligado? É esse cara que tem 1 trilhão agora. Então, esse maluco aí, ele já fez a vida da família dele. Já pagou, deixa pago. Faz assim, ó, deixa pago. Deixa pago. Faz a maior pressão em cima dele, pra ele deixar a herança dele pra distribuição social, tá ligado? A gente faz ele distribui toda essa renda para as pessoas, onde ninguém mais passaria fome. A gente criaria um tipo de, eu sei que é impossível fazer isso, mas a gente criaria um tipo de organização onde a gente pegaria todo esse patrimônio dele de herança que ele vai deixar um dia e a gente distribuía socialmente, onde acabaria com a fome das pessoas em todos os cantos do mundo. Tá ligado? Seria um trabalho bem difícil, mas dá pra fazer. Se a gente se unir, se o mundo inteiro se unir pra fazer essa pressão, pra ele pegar a herança dele e distribuir para as pessoas socialmente, onde não existiria mais fome, onde esse dinheiro alcançaria todos os pontos do mundo, onde acabaria com a pobreza e o sofrimento e doenças e tudo mais, onde a gente conseguiria usar esse dinheiro pra acabar com esses problemas que é da vida, tá ligado? Porra, não é que a gente quer fazer todo, tá ligado? A gente só quer fazer as pessoas pararem de morrer de fome, caralho. O mínimo, mano. Só para as pessoas terem o mínimo, tá ligado? E a gente faz essa pressão em cima do Elon Musk pra gente criar essa organização, pra gente poder distribuir essa renda, esse dinheiro socialmente pra acabar com a fome do mundo. A gente faz isso, a gente faz essa pressão psicológica em cima do Elon Musk. Tá ligado? Fala, mano, sua família já tem tudo aí, pô. Eles já conseguiram as melhores escolas, eles vão se virar sozinhos, não é meritocracia? Eles vão merecer, eles vão fazer por onde? É meritocracia, lembra que você acredita nisso? Então, pô, eles vão fazer por onde? Eles vão ter o mérito deles e vão conseguir isso. Não precisa do seu dinheiro. Eles não precisam, é meritocracia, porra. Eles vão conseguir. Se você conseguiu, eles vão conseguir também. Então pega esse 1 trilhão que você tem aí, deixa de herança pra gente poder fazer esse trabalho social e distribuir esse dinheiro. Fazendo com que a fome... Você não quer acabar com a fome no mundo? A gente acaba, porra. Só deixar esse dinheiro pra nós. E a gente faz isso, faz essa pressão. Até ele ceder. Vai demorar? Vai demorar. Mas a gente vai conseguir. A gente vai pra cima dele. E a gente vai fazer ele deixar de herança pra quando ele for de arrasta, deixar esse dinheiro pra gente poder distribuir no mundo e acabar, erradicar a fome no mundo e várias outras doenças que não deveriam existir mais no mundo, porque já deveriam ser erradicadas, mas a gente, tá ligado? É que não pode. É que não tem como. Mas a gente vai, com esse dinheiro a gente vai conseguir fazer isso. E a gente vai pressionar o Elon Musk até ele fazer, até ele assinar, deixar toda a fortuna dele pra gente distribuir socialmente e acabar com a fome no mundo. A gente vai pressionar ele a ponto dele conseguir fazer isso. E quando a gente conseguir fazer isso, como prêmio pro Elon Musk, a gente dá um ingresso pra ele poder pular da ponte do esqueleto em Limeira. É isso. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Um grande beijo na bunda de cada um de vocês. E é nóis. Lembre-se, doe órgãos, hein? É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.